Gente, bom dia. Eu vou fazer esse conteúdo aqui, né, que eu quero falar da política do Brasil. Sabe, eu vejo assim uma coisa muito absurda. Absurda, mais do que absurda. Porque vejam bem, o governo federal, através do sistema Petrobras, tira do subsolo nosso, aqui, ó, aqui, do fundo aqui do subsolo, 3 milhões de barris de petróleo por dia. 3 milhões de barris de petróleo por dia. 3 milhões. Agora avalie o tamanho do impacto ambiental que 3 milhões de barris de petróleo causa por dia. E o valor que dá em dinheiro. 3 milhões de barril de petróleo por dia. A empresa é do governo federal. Mas o governo federal ele não causa impacto ambiental. Estou falando só do sistema presidenciário, do presidente da República. São 3 milhões de barris de petróleo por dia. Se nós tivéssemos a felicidade de mandar uma câmera filmar a lacuna que está debaixo desse subsolo, com a retirada de 3 milhões de barril de petróleo por dia, ficava assustado. É uma agressão sem tamanho. Só que os grandes especialistas, os grandes inteligentes, sabe? Eles não falam nada, eles tapam o sol com a peneira, sabe? Se isso fosse brincadeira. Agora aquela madeireira que está a céu aberto, tirando uma madeira, fazendo carvão, que é para sustentar a sua família e outras famílias, eles vão lá, como eu vi uma apreensão ontem, e levam toda a madeira do cara, queimam a casa do cara, queimam as máquinas, queimam tudo, sabe? Destrói a vida do cara. Não tem uma consideração de dizer, olha, aqui está errado, não vamos fazer o seguinte, vamos regularizar tudo certinho, senhor que trabalha nessa madeireira, a gente vai fazer isso, para que você não tenha prejuízo e continue a sua empresa a trabalhar, mas dessa uma forma decente, assim, tá tudo certo. Não. Eles vão lá e queimam a casa do cara, tomam as máquinas, tomam a madeira, tomam tudo. Quer dizer, eles são os maiores agressores ambiental que existe no Brasil, é o sistema político do Brasil. Porque se você vier numa cidade pequena, igual Oeiras do Pará, e tu olhar o lixão a céu aberto e as valas construídas pela prefeitura, pela secretaria, que é chamada de Secretaria de Infraestrutura, você vai ficar com medo. É o maior poluidor do município, é a prefeitura, com a sua irresponsabilidade de não cuidar do sistema ambiental do município. Se você for em Belém e tu for ali no lixão do Orá, tu vai ficar com medo. O lixão a céu aberto ali, lixo que mete medo. De quem é o lixão? Das prefeituras. Mas se fosse do Milton Amaral, o Milton Amaral já estava preso, porque o Milton Amaral tem um lixão a céu aberto. Como é do sistema político do Brasil, não acontece nada. Porque o político, com ele não acontece nada. Quer dizer, político, eu nunca vi um político CPF negativado. Político, o CPF dele não vai para o Serasa, como político. O CPF que vai para o Serasa, punido, é o meu, pessoa comum. Do político não vai. Poxa, onde é que está a lei? Se a lei diz, se a lei nos diz que nós temos um peso e uma medida, então o CPF do político, quando rouba, como o prefeito da Ananindeua, o prefeito de Oeiras, o prefeito desses municípios todos, de Cametá, de Tucuruí, tudo, esses prefeitos todos, o CPF dele deveria ser negativado.
Mas o CPF que é negativo era do Milton, que comprou 10 quilos de carne e não pagou. Aí o dono do açougue mandou colocar o nome do CPF, o número do CPF do Milton no Serasa, porque ele não pagou 10 quilos de carne. Aí eu não tomei dinheiro de ninguém, mas o político que toma dinheiro, né, do arroz, do feijão, do leite, da carne, do remédio, né, esse, por exemplo, Flávio Dino, segundo os jornais, quando era governador, deixou 140 milhões de um dinheiro que foi para construir o porto de Itaqui, o dinheiro sumiu, segundo os jornais. Mas queimaram o CPF dele? Claro que não, pô. Mas se fosse o Milton Amaral que tivesse pego 5 mil reais do Banco da Amazônia, o nome dele estava lá no Serasa, ele nunca mais ia ser uma coisa, nunca mais ia ser nada na vida. Sabe? É isso que é a grande revolta, isso que falta os brasileiros aprenderem. Falta os brasileiros se educar, vamos nos unir, vamos para cima, porque se a lei é igual para todos, político, quando rouba dinheiro público, não só deveria ter o CPF bloqueado, mas deveria ser preso, cobrado, de que não fosse preso, mas teria que bloquear todos os bens que ele tivesse para pagar as contas, para pagar o débito que ele tem com a sociedade. Não é justo eu, pessoa comum, ser punido pela lei. E a mesma lei que punha o Milton Amaral, né? A lei da ficha limpa que punha o Milton Amaral, não punha o político que roubou o dinheiro do Milton Amaral, que roubou o dinheiro da sociedade. O Lula disse que o brasileiro tem a boca toda podre. Venham eles, vejam se tem um consultório dentário para corrigir a boca de 35 mil pessoas. Venham, Oeiras do Pará, venham. Então, isso que é muito triste, a desigualdade social entre o homem comum e o político, é como se o político fosse o rei e o homem fosse o escravo. Tá errado, gente, tá errado. Mas o povo não vê assim. O Lula diz, olha, aquela árvore da picanha. Aquela árvore ali da picanha. O cara diz, onde é que está a semente da picanha? Onde é que está a semente daquela árvore que eu já vou comprar? Que eu quero plantar para aquela árvore da picanha. Cara, sabe, é o Lula, um burro, guiando uma população. Então, gente, tá aí o meu vídeo de repúdio. É o Milton Amaral de Oeiras do Pará que está fazendo esse vídeo. Eu estou em frente aqui, ó, uma área que está embargada por esse sistema político podre de Oeiras do Pará. Tá aqui, ó, eu estou aqui dentro da minha área aqui, ó. É o Milton Amaral de Oeiras do Pará que está fazendo esse vídeo aqui, ó. Uma área cheia de banana, cheia de vida, cheia de açaí. Aqui tudo, ó. E não tem, a gente contratou um advogado, pé de chinelo, e o advogado não tem condição de derrubar essa ação movida pela Secretaria de Meio Ambiente. A gente está aqui, a gente está falando o que está certo e o que está errado. Então, um abraço e bom dia.